Aí vem esse medo do mercado que ainda continua um pouco, né? Que a gente chamou os Estados Unidos dizendo eu sou o Brasil amanhã, que é esse risco de alta de juros, né, Andrew? Eu acho que a gente trouxe aqui para lembrar, né, todo mundo, que talvez nesse risco do mercado, que é o que, sei lá, o risco que preocupa a gente, né? Acho que tarifa e DeepSeek, né, e esses assuntos que a gente trouxe, no final das contas, talvez preocupa a gente menos. A gente está muito focado nos upside risks também, mas se fosse trazer uma coisa que preocupa a gente, né, no lado ruim, seria esse. A gente, como brasileiro, viveu essa situação, então acho que tem um edge aí versus o americano, que nos últimos 2 anos, né, se vocês lembrarem, na virada de 23 para 24, né, os locais estavam muito otimistas aqui no Brasil, porque a gente estava entrando no ciclo de cortes e a economia estava bem. Eu acho que os Estados Unidos ainda está um pouco nessa situação. No começo você fala, se a economia está muito bem, então talvez você corta um pouco menos, mas tudo bem, né, isso aí é bom. Mas aí começa, corta menos, até chegar num ponto e fala, vai parar de cortar. Então, acho que aqui essa linha vermelha no Brasil é a expectativa de inflação. Acho que foi muito legal isso. Dá para ver onde foi o primeiro corte, a expectativa de inflação estava caindo. Então, esse era o melhor dos mundos. Era o finalzinho de 23, o Brasil está incrível, a gente está com o juro muito alto, o juro mais alto do mundo, o Fed vai cortar também, e foi aquele oba-oba rally de final de 23. Revisão de PIB para cima. Revisão do PIB, exatamente. Essa linha azul, o PIB ainda estava sendo revisado para cima. Aí a gente começou a cortar, e daqui a pouco a expectativa de inflação começou a subir, e a expectativa do PIB ainda subindo. Então, isso aqui é meio que overheating, assim, né? A economia está boa demais, você não deveria estar cortando, na verdade, seu juro já está alto demais. E aí começamos, né, chegando aqui no final do reflation, essa nova alta. Então, o Banco Central teve que virar a mão e começar a aumentar os juros. A gente já começou a aumentar os juros. No começo era, vai ser 1 ou 2, né, meio que para acalmar o mercado, esse tal de mercado aí, né, tem que dar uma acalmada neles, cara chato. E aí foi ver que, na verdade, não. Na verdade, a gente está aumentando e não sabemos onde é que a gente vai parar, quando é que essa inflação vai virar, que essa linha vermelha aí, né, é assustadora, assim. É assustadora. E vamos ver quantos juros você tem que aumentar para essa linha vermelha virar e começar a normalizar e voltar para onde estava antes, mais perto da meta, o que tem que acontecer para essa economia, né? A revisão de PIB não aconteceu ainda, a gente já falou disso várias vezes, etc, etc. Então, a versão e aí dá para falar, não, mas no Brasil teve muito fiscal, tem, né, etc, etc, mas nos Estados Unidos tem AI, tem, né, os espíritos animais voltando, pessoa física começando a investir no mercado. Choque negativo de oferta com imigração. Choque negativo de oferta com imigração. Então, tem outras coisas. Não precisa ser, né, exatamente, né, eu sei que o local está muito focado em política e tal, mas acho que não precisa ser exatamente esse o paralelo. Eu acho que o paralelo pode ser, a economia está bem, né, agora não vai ter mais recessão, que legal, os Estados Unidos não vai ter mais recessão, revisão de PIB agora é para cima, e a gente está começando a cortar juros. Então, a gente está na fase ainda meio lua de mel, que corta um pouquinho menos, mas o PIB está bem, isso aí não tem problema nenhum. Agora, se a gente chegar, essa inflação implícita já está começando a subir nos Estados Unidos também, né? Não está tão divertida essa curva, mas o risco é que a gente comece a ter uns dados. A gente está vendo commodities começando a subir, né? Lembrar que nos últimos anos a China estava tão mal que deu uma ajudinha aí na inflação mundial também. Se de repente, que a gente falou lá no começo, que a China começa a voltar, commodities começam a voltar, a gente está vendo cobre subindo, petróleo começando a subir, né? Especialmente, né, ouro, coisa assim, não para de subir. Será que isso começa a gerar na inflação implícita mais alta? A gente viu um dado meio assustador de expectativa de inflação do consumidor semana passada. Então, se isso começa a entrar no psicológico das pessoas, que a economia está bem e que dá para repassar mais preço, é um problema. Não está aí ainda, né? Tem muita coisa que mostra que as empresas não estão com pricing power que estavam na época do Covid, não conseguem repassar preço tão bem, preço de aluguel, que tem uma defasagem, ainda está, né, enfraquecendo. Então, tem muita coisa que deixa o mercado ainda confortável, que a inflação está sob controle nos Estados Unidos, mas acho que esse é o grande risco, que de repente a gente vê um oba-oba no mercado, o mercado sobe ainda mais, né? E daqui a pouco a gente entra nesse mundo de inflação começa a subir e o Fed não só não pode mais cortar, mas tem que começar a aumentar juros. E aí começa assim, onde é que é o neutro nos Estados Unidos, onde é que isso vai parar, e aí é outro mundo para todos os ativos de risco, né, tem que se adaptar a isso. É isso aí. A gente até colocou o gráfico de um ano à frente de juros aqui, né, que o Brasil antecipou, né? O Brasil foi o primeiro a subir em março de 21, daí os Estados Unidos subiram em março de 22,
O Brasil começou a cortar em agosto de 23, os Estados Unidos cortaram em setembro de 24, o Banco Central do Brasil voltou a subir em setembro de 24, daí a gente botou um setembro de 25 só para fazer uma graça. Não tem call nenhum aqui, mas é só para, né, teve essa similaridade, esse Brasil tipo um ano à frente dos Estados Unidos nesse processo de juros. Como ele colocou, o Brasil fez, assim, tomou decisões muito equivocadas, eu acho que de política econômica, que levaram o Banco Central a ter que subir juros, mas os Estados Unidos têm seus riscos que a gente tem que olhar, né? E hoje o mercado tem mais de 15% de Selic na conta para trazer essa inflação para baixo.